A origem formal do constitucionalismo, ela está ligada às constituições escritas e rígidas dos Estados Unidos da América em 1787, após a independência lá das 13 colônias, e da França em 1791, a partir da Revolução Francesa. Então, são dois traços marcantes do constitucionalismo: a estruturação, a organização e a previsão das instituições políticas do Estado e a limitação do poder estatal, por meio da previsão de direitos e garantias fundamentais a serem respeitados por todos os cidadãos e todas as instituições. Quando a gente fala em neoconstitucionalismo, a gente verifica que abarca o surgimento de uma nova interpretação constitucional que inclui a normatividade dos princípios, a técnica da ponderação e reabilitação da argumentação jurídica. A teoria geral do direito constitucional, ela tem como objetivo a análise da Constituição como uma norma suprema e os seus princípios estruturantes, os direitos fundamentais, os mecanismos de garantia. No Brasil, essa teoria geral do direito constitucional se desenvolve em diálogo com o neoconstitucionalismo, o ativismo judicial e os desafios de um Estado democrático de direito em transformação. As principais bases teóricas para o tema são Hans Kelsen, a teoria pura do direito, o Conrad Hess, com a força normativa da Constituição, e o Luiz Roberto Barroso, com o neoconstitucionalismo no Brasil. A Constituição é a lei fundamental e suprema de um país, devendo qualquer lei ou ato normativo estar em conformidade com ela. Por essa razão, ela é considerada uma das fontes do direito. As leis, elas são normas gerais abstratas criadas pelo Poder Legislativo, podendo ser consideradas fontes do direito. A jurisprudência é o conjunto de decisões e interpretações dos tribunais sobre determinados temas jurídicos. Ela orienta a aplicação e interpretação do direito, garantindo uniformidade e previsibilidade nas decisões judiciais, podendo ser considerada fonte do direito. O neoconstitucionalismo está associado à expansão da jurisdição dos tribunais constitucionais. O constitucionalismo latino-americano ele tem sido marcado pelo neoconstitucionalismo, que enfatiza a força normativa da Constituição, a abertura do ordenamento jurídico e o ativismo judicial. As constituições do Equador e da Bolívia elas trouxeram o conceito de Estado plurinacional, reconhecendo a diversidade étnica e cultural e atribuindo direitos específicos lá aos povos indígenas. A Constituição brasileira de 1988, ela define o Estado como sendo um Estado democrático de direito, inspirando-se na Constituição portuguesa de 1976, que define a República Portuguesa como um Estado de direito democrático. O constitucionalismo moderno francês teve como marco inicial a Revolução Francesa e como protagonista do processo constitucional o poder legislativo, tendo tal modelo constitucional relevância marcante ao longo do século XIX e do início do século XX. No entanto, essa ideia de supremacia do legislativo ela vem sendo superada pela difusão global da jurisdição constitucional. No bojo, no sistema de controle de constitucionalidade brasileiro, a gente vislumbra a expansão da jurisdição constitucional com o aumento das ações de controle de constitucionalidade e da interpretação dos atos normativos conforme lá a Constituição. O direito constitucional ele serve para estabelecer a estrutura e os princípios fundamentais de um Estado. Constitucionalismo pós-positivismo. Visa-se dentro de uma nova realidade não mais apenas atrelar o constitucionalismo à ideia de limitação do poder político, mas, acima de tudo, busca a eficácia da Constituição, deixando o texto de ter um caráter meramente retórico e passando a ser mais efetivo, sobretudo diante da expectativa de concretização dos direitos fundamentais.
Ele tem como uma de suas marcas a concretização das prestações materiais prometidas pela sociedade, servindo como ferramenta para a implantação de um Estado democrático social de direito. Conforme a doutrina, o direito antidiscriminatório ele pode ser considerado um subsistema do direito constitucional que liga o objetivo de criação de uma sociedade justa, prevista na Constituição Federal, com a noção odierna de Estado de Direito, o qual é compreendido a partir de uma relação estrutural entre sistema jurídico e cultura democrática. O pós-positivismo é um marco filosófico do neoconstitucionalismo. Ele busca ir além da legalidade estrita, mas não menospreza o direito posto. Ele procura empreender uma leitura moral do direito, mas sem recorrer a categorias metafísicas. A Constituição de 1891 ela consagrou a dualidade da justiça, contemplando a justiça federal e a justiça dos estados, ao passo que a previsão da justiça eleitoral e da justiça do trabalho decorreu de inovação trazida lá pela Constituição de 1934. O termo constitucionalismo, em seu sentido mais estrito, ele está relacionado à ideia de garantia de direitos como instrumento de limitação ao exercício do poder estatal. A experiência constitucional do Estado hebreu foi um importante marco do constitucionalismo antigo. Dentro do período compreendido como constitucionalismo moderno, ocorreu o surgimento de dois modelos de constituição, as liberais e as sociais, e como contribuição da experiência constitucional estadunidense, a gente pode apontar a ideia de supremacia da Constituição. O patriotismo constitucional apregoa o abandono das ideias nacionalistas e busca uma identidade política coletiva conciliada com uma perspectiva universalista comprometida com os princípios do Estado democrático do direito. É possível detectar embriões do que viria a ser o constitucionalismo já lá na antiguidade, como a cidade-estado de Atenas, na Grécia, e o modelo de governo do povo hebreu. Considera-se pilares de todo e qualquer movimento constitucionalista a concessão, proteção de direitos fundamentais e a limitação do poder estatal. A Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão surgiu na França, anteriormente até mesmo a promulgação da Constituição Francesa, pós-Revolução, tendo um papel de destaque no constitucionalismo francês. A Constituição da República de 1988 ela realiza escolhas políticas e morais na esfera pública, isso é, ela faz deliberadas escolhas de valores que passam a compor o ordenamento jurídico constitucional brasileiro a partir de sua promulgação.